Durante Fórum em Lisboa, o ministro Flávio Dino avaliou que a alta do IOF não tem nada de profundo. Nosso correspondente Luca Bassani acompanhou o evento mais uma vez, traz as informações com todos os detalhes. Claro, como é que foi essa fala do ministro falando do clima aqui no Brasil, não é, Luca? Bem-vindo, bom trabalho. É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. Durante esses dias, Brasília é praticamente transferida aqui para Lisboa, onde grande parte dessas discussões que pautam também o debate nacional acontecem pelos corredores da Universidade de Lisboa. O ministro Flávio Dino, que também participou do evento, teve uma fala com tantos outros especialistas do campo da governança. Ele disse que o debate jurídico sobre a questão do IOF não é algo muito profundo do aspecto jurídico, ele é profundo do aspecto político, e que uma discussão como essa, se fôssemos olhar o direito apenas, não demoraria mais do que 5 minutos. Exatamente esta fala nós separamos, vamos acompanhar. O que eu quis alertar é que esse se tornou um tema complexo, não, portanto, em razão de fatores jurídicos, mas sim exatamente por conta do ambiente geral em que há essa hiperjudicialização causada pelas dificuldades inerentes à política. A falência do presidencialismo de coalizão nos últimos anos, quem sabe uma década, fez com que crescentemente esses conflitos políticos sejam levados ao Supremo, e aquilo que juridicamente de fato é muito simples acaba se tornando um grande problema para o Supremo resolver. Exatamente em relação a isso, outros ministros falaram da mesma forma, que foram acionados pelo legislativo e, portanto, precisam intervir, e tantos outros falando também sobre terem sido acionados pelo executivo, já que o governo Lula também entrou diretamente de forma oficial com uma ação. Isso demonstra, mais uma vez, que um problema que poderá afetar a vida de milhões de brasileiros terá sua decisão pela Suprema Corte. Obviamente que nós continuaremos aqui durante o dia de amanhã também para ver a opinião de outros ministros que podem também ser relevantes durante esta decisão ao longo dos próximos meses. E, Luca, o ministro também ressaltou que as emendas parlamentares têm gerado uma tendência de crises. Ele que é o responsável por, como a gente fala aqui, ficar no encalço do Congresso Nacional sobre as emendas parlamentares. Exato, Thiago. Durante a fala do ministro, até mesmo na sua palestra, ele disse que a crise da governabilidade é uma tendência mundial, não exclusivamente vista no Brasil, mas que tem também acionado os órgãos judiciários, né, as Supremas Cortes de diversas outras nações. Inclusive, mais cedo, o próprio ministro Gilmar Mendes também falou algo parecido, dizendo que o parlamentarismo brasileiro passa por um momento bastante confuso, onde esse presidencialismo de coalizão entrou praticamente em colapso. O ministro Flávio Dino, ele disse também que o judiciário foi acionado pelo legislativo e, portanto, deverá resolver não só essa questão, mas tantas outras, como das emendas impositivas, outro assunto constantemente pautado sobre a sua constitucionalidade. Separamos também a fala de Flávio Dino, vamos acompanhar. Quando o Supremo julga alguma coisa é porque alguém pediu. E, nesse caso, há ações judiciais que dizem a impositividade das emendas parlamentares é algo inconstitucional. O Supremo vai ter que responder sim ou não. Amanhã, creio que não. É preciso avolumar o debate, fiz audiência pública, conversar com os outros poderes. O certo é que está muito difícil para várias posições políticas e pensamento acadêmico, de um modo geral, a sociedade, empresários, todos que pensam no Brasil, achar uma forma em que nós não vivamos crises de governabilidade permanentes. Desta mesma maneira, nós continuaremos aqui até amanhã para acompanhar o pensamento também de outros ministros da Suprema Corte que podem ter uma decisão relevante neste debate nacional em diversas questões. Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem tido um papel fundamental, principalmente agora que foi acionado tanto pela oposição quanto pelo governo. Amanhã a expectativa é para a fala do ministro Alexandre de Moraes, também relator em outras questões de assunto nacional. Esperamos também ao longo da programação desta sexta-feira e também do Jornal Jovem Pan
trazer os destaques da fala do ministro e de outras personalidades do mundo jurídico e político que se encontram aqui em Lisboa durante estes dias. Claro, amanhã você volta, Luca Bassani, bom descanso para você aí, já sexta-feira, a gente volta a se falar amanhã, vou chamar os nossos comentaristas Dora Kramer e Acácio Miranda. Tudo bem, Dora? Boa noite para você, bem-vinda. Eu quero te fazer a seguinte pergunta, quem falou aí, foi o ministro jurista ou o ministro político? Bom trabalho, Dora. Boa noite, Tiago, boa noite, Acácio, boa noite para todos. Ele fala assim com essa carinha maravilhosa, joga uma bomba dessa, assim, tanto é que você riu, né, Tiago? É porque, olha só, falaram os dois aí, né? Quando o ministro aponta, claro, uma situação em que a gente tem realmente um beco sem saída, eu diria, mas eu não acho que seja porque são as emendas impositivas ou é o presidencialismo de coalizão. Sabe o que acontece? Sabe, Tiago, eu quero saber há quanto tempo você ouve falar em reforma política? Anos, né? Talvez décadas. Você não tem idade para décadas, mas há anos, né? Você ouve falar. E o que se faz? Hoje se faz remendos políticos, remendos eleitorais. Não se faz uma reformulação verdadeira de toda a política. E eu, anos atrás, ouvi do então ministro e senador Jorge Bornhausen que não haveria nunca reforma política. Perguntei, por que, senador? É porque são os políticos que fazem e eles não vão querer mudar a toada em que eles habitam, em que eles sobrevivem, né? Várias coisas nesse país avançaram, a sociedade avançou, a economia avançou muito, mas a política permanece aquela coisa velha, carcomida, uma coisa recendendo a velha república. Então, obviamente que isso chega um momento de esgotamento. Isso se esgota porque não se coaduna. A sociedade também mudou, avançou, evoluiu e a política fica ali naquele toco-toco, sem se querer mexer nas estruturas. Estruturas, eu digo, de repente, regime de governo numa discussão séria, né? Não aquela discussão de 93 do plebiscito. Voto obrigatório ou facultativo, enfim, o sistema, voto distrital, série de questões que a política não quer tocar. Então vamos assim, nos esgotando até uma hora que não vai dar mais e eu não sei aí como é que vai se fazer. Acácio, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. E teve uma fala do ministro Flávio Dino dizendo que esse assunto do IOF, o Supremo pode decidir em 5 minutos. É algo tão simples assim ou ele usa essa retórica, talvez, para dizer que não é um assunto complexo ou talvez dizer que isso acabou caindo nas mãos do Supremo porque o Supremo foi provocado. Não é, Acácio? Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite, audiência. Vou na sua terceira alternativa, Tiago. Ele quis dizer, ao usar essa expressão, que o Supremo foi instado, foi levado para dentro desta confusão, mesmo não sendo a vontade do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo terá que decidir. Portanto, o fará da forma mais fácil. É quase o Supremo se colocando, aliás, como adulto na sala. Vejam, enquanto vocês dois estão brigando, eu, adulto aqui, estou sereno e vou mostrar a minha capacidade de resolver facilmente este problema. Na prática, nós sabemos que o que ele ponderou é muito bonito. Mas, aliás, na teoria nós sabemos que é muito bonito, mas na prática há uma complexidade bem maior, porque você disse também na sua indagação, e vale repetir, por mais que o Supremo seja uma corte constitucional e por mais que os juízes estejam vinculados à lei e à Constituição, portanto, devam agir de forma técnica, é impossível nós dissociarmos o nosso Supremo Tribunal Federal e o nosso judiciário da política. Então, é o juiz político quem vai agir e, diante disso, a complexidade política também afetará a atuação da Suprema Corte. Ô Dori, nesse ponto que ele fala sobre as emendas, crise de governabilidade, ele dá algum tipo de pista? Qual pode ser a saída para isso? Você falou na sua resposta que é um beco sem saída, né? Eu acho, onde a gente está é um beco sem saída. Por enquanto não tem nenhuma solução
boa à vista. Agora, eu acho que ele não dá pista, não. Você vê que ele se desvia de dar uma resposta mais direta, até porque o assunto, como ele mesmo argumenta, o assunto ainda está em exame. Não haveria como o ministro dar qualquer pista. Há quem diga que ele teria tendência a declarar as emendas impositivas inconstitucionais, mas isso talvez seja apenas uma ilação por causa do rigor com que o ministro atua nesse assunto, né? Exige nesse assunto, porque a questão das emendas são ok, não há problema das emendas, o problema é o uso das emendas, e é isso que o Supremo discute, é isso que o ministro Flávio Dino discute, é preciso que o uso das emendas esteja adequado com o que diz a Constituição. Sempre repito, em seu artigo 37, que exige, entre os preceitos da administração pública, está a transparência. É isso simplesmente que está sendo exigido, é a isso que o Congresso resiste. E para a gente fechar essa discussão, essa primeira discussão aqui do Jornal Jovem Pan, sobre as emendas, o ministro, ele tem sido bastante rígido. Agora, nessa queda de braço com o Congresso, o Supremo é o mais forte? Esse poder é pendular, Tiago. Sua pergunta é capciosa, mas esse poder é pendular. Pendular no seguinte sentido: se nós olharmos para a história, há momentos que há sobreposição do legislativo, há momentos que há sobreposição do executivo, sobreposição do judiciário é, especialmente aqui no Brasil, uma novidade, mas neste momento há a sobreposição do Poder Judiciário. E eu digo sobreposição talvez nem no sentido de força, nem no sentido de legitimidade, mas no sentido de protagonismo. Nós temos o Supremo no centro da confusão, nós temos o Supremo se colocando entre os dois poderes, nós temos o Supremo objeto de críticas tanto do Legislativo como do Executivo, mas nós temos o Supremo se mantendo no centro desta discussão, se mantendo no protagonismo. Então, quando eu falo sobreposição, eu falo nesse sentido. Agora, a força, nós sabemos, e a Dora sabe melhor do que nós até, em Brasília é algo efêmero, porque a força em Brasília ela vai mudando de acordo com as nuvens. Não acho que o Congresso, neste momento, tenha vontade e tenha condições suficientes para fazer qualquer retaliação em relação ao Supremo, mas a depender do resultado deste julgamento relatado pelo ministro Flávio Dino, essa vontade pode mudar. O presidente